Gravando hoje um comentário, uma análise do filme Adolescência, e especificamente eu vou tentar focar no olhar psicanalítico, no olhar do fenômeno, do que acontece. A gente já está assistindo, né, e vendo muitas coisas, muitos comentários, né? Também indico o comentário do Lucas e o vídeo dele que está no nosso canal, que eu acho que ficou muito interessante, eu particularmente gostei demais. E inspirados, né? A gente vem conversando de coisas e inspirados nessa análise, várias pessoas me perguntando desse terceiro episódio, eu vou entrar, então, um pouco por aí, né? Um pouco aqui antes a gente estava conversando sobre as primeiras cenas e que estrutura tinha o adolescente, o menino, na chegada da polícia, no impacto, né, na entrada, né, do quarto, né? Então eu acho que assim, isso mostra um pouco o quanto talvez ele não imaginasse ser encontrado, não imaginasse ser abordado, principalmente naquele quarto que, pelo que tudo indica, ninguém entrava, né? Aí foram entrar justo na hora que não era para entrar, né? Tenho a impressão de que tantos outros momentos ele teve necessidade de ser abordado, de ser acessado, de construir, né, um, uma barreira e uma barreira permeável, né, entre o mundo interno, o quarto, e o mundo externo, né, entre o que acontecia fora, que ele sentia pelas redes, e o que acontecia dentro dele. Então eu queria destacar um pouco como que a gente pode observar, né, as pessoas entre o mundo interno e o mundo interno, porque quando a gente fala de impulsividade, né? Quando a gente fala de explosão, quando a gente fala de uma quebra, né? De, de, de conseguir se situar no que acontece no mundo externo com o mundo interno, e esses quadros, parece que as coisas se misturam e se fundem e se confundem, né? O que eu sinto dentro, o que existe fora, como que é o meu jeito de amar, como é o meu jeito de me sentir amado, quem é que me ama, quem é que se interessa por mim, quem eu tenho que ser para ser amado, como que eu tenho que ser, né? No caso do filme, quem ele achava que precisava se tornar para ser amado. O menino que acolhe, o menino bonzinho. Então vem o menino bonzinho que, ao ser contrariado, explode, né? Então a reação do caráter impulsivo é muito parecida com a reação da esquizofrenia, onde eu lanço para fora de mim, né? Eu lanço para o mundo externo aspectos, partículas de, de, de sensações psicóticas, de elementos psicóticos que eu lanço para fora. Então, esse movimento de ter um monte de coisa aqui dentro e, dependendo da oportunidade, eu jogo para fora, né? Essa impulsividade, ela é muito parecida com o que o Reich descreve sobre a esquizofrenia, né? De lançar no outro, de lançar a imagem, de visualizar os monstros que eu tenho dentro de mim, eu vejo esses monstros fora de mim, né? E como que isso se dá, né? Então, eu tenho destacado o quarto ser muito infantil, né? E esse menino foi crescendo, ele já, aquele quarto não me parece que o representava, né? É um quarto, papel de parede, um edredom, um lençol, tudo muito infantil, um ursinho, uma somatória de elementos infantis para uma pessoa que já estava longe desses sentimentos, né, assim, deste lugar da infância, desse lugar de criancinha, né? Ele já tinha uma baixa estrutura, quer dizer, tinha uma falta,
né, de amparo, talvez, que tenha deixado ele muito poroso e estava construindo em cima desse solo arenoso, desse solo inconsistente, uma masculinidade que estava bastante agressiva, se montando de uma maneira a exigir ser amado, né? Então, quando eu começo a exigir do mundo que eu tenho que receber aquilo que me faltou, né? Então, eu chego na adolescência, eu chego na vida adulta e exijo que o mundo responda e me entregue tudo aquilo que eu merecia ter tido e não tive, né? E para onde que eu vou mandar a minha conta? Ele começa a mandar essa conta para as mulheres, né? Ele começa a mandar essa conta para a garota. Bom, há uma negação, né? Eu acho que se tiver um mecanismo de defesa forte que acontece com a gente, né, que está assistindo, há fortemente uma negação. Então, muitas pessoas, com raríssimas exceções, foram dizendo que assim, não, não deve ser ele, não deve ser ele. Acho que ele só, não deve ser ele naquele vídeo. E a gente foi negando, e ele falar, não, com uma voz de criança, uma voz de menino, não, pai, não fui eu, e a gente junto já acredita, não, não foi ele. Alguém vai aparecer e vai ser o boom do filme, a injustiça, né? E a gente vai nesse hábito, né, nessa nossa cultura de ficar procurando o injustiçado. E nós também nos reconhecemos como os injustiçados, ficamos nos projetando, e ele deve ser o injustiçado também, vamos ver como é que isso se desenvolve. E entre todas essas negações, inclusive a psicóloga, ela quer entender o que está acontecendo. Então, ela já tem algumas informações e ela chega diante dele e começa a haver uma troca, a haver um movimento de levar para ele, né, um leite, um cappuccino com marshmallow. Então, eu vou nutrir, né? E ele queria ser nutrido, ele não queria a nutrição, ele queria o movimento de ser cuidado, né? E na minha leitura, acho que nem preciso me estender muito para dizer que ela foi entrando e ficando em relação com ele. Ela começa a dialogar e ele dialoga, ela eleva, né, o marshmallow com leite, e ele vai recebendo e ele percebe que tem algum canal. Quando ele percebe uma possibilidade de um canal, vem todo o jogo dele, o padrão deste jogo de ser reconhecido como um menino bonzinho, como um menino amoroso, e ele começa a entrar nessa gana, nesse desejo que ele tinha com a menina, na minha leitura, ele começa a ter com ela, porque é o padrão que ele vai tendo com algumas mulheres, na minha compreensão também, não as mulheres de casa, mas com essas mulheres na rua. Então, ele vai, se apaixona por essa menina, tenta conquistar essa menina, tenta pegá-la na fragilidade, não dá certo. E a mesma coisa com a psicóloga. Ele vai investindo afeto, vai investindo nessa conversa, e ela está muito bem colocada no papel também, que ela vai delimitando e mostrando para ele, eu estou aqui como profissional. E isso vai desorganizando ele. Porque se ela tiver com essa membrana impenetrável, isso vai desorganizar ele, porque o objetivo dele é penetrar o outro. Penetrar o outro com o seu próprio desejo, com a sua própria loucura, com elementos de insanidade, ele vai tentando penetrar e não dá certo, e não dá certo. E aí ele vai tendo reações de impulsividade, de explosões, porque não dá certo. Só que ela, para enxergar, agora eu vou falar bem analiticamente, para que você consiga enxergar o bem, você tem que ter o bem em você. Para você conseguir enxergar o mal, você também precisa trazer o mal em você, para você, entendi, né? E ela também demora para ela trazer o olhar
porque isso é uma coisa que eu aprendi no curso de Lacan, assim. Quando uma pessoa é abordada pelo mal, o que mais a traumatiza não é encontrar com o mal que está fora, mas ela ser obrigada a olhar para o mal dentro de si mesma. E aí, a hora que ela vê e ela olha nos olhos a maldade, com a própria força e o próprio reconhecimento interno, isso deixa ela extremamente desorganizada. Então, ela sai, né? Acho que o Lucas também fala disso no vídeo dele. Ela sai para ver de longe, né? Aí ela tem a necessidade de vê-lo pelo vídeo, porque é tão difícil olhar no olho do bicho que a gente às vezes precisa sair e olhar de longe com algum filtro. Aí ela coloca algum filtro e vê por uma fresta e vê o que ele realmente estava enfurecido, que ele estava, que ela estava virando também uma possível vítima, né? E aí, quando ela se abala imensamente, ele sai, grita e fala: "Você não gosta nem um pouquinho de mim?" Não é o caso. Eu não estou aqui para isso. Porque ele fala: eu sou bonzinho, ele vai tentando mostrar para ela: olha, eu sou um coitadinho de um feinho que ninguém ama, nem você vai me amar. Quer dizer, já está posto todo o jogo sádico dele. Ele está sadicando a relação, ele está lançando, né, esse jogo com ela. De uma forma que ele sente, como não tem muito exercício entre mundo interno e mundo externo, isso aparece de uma maneira muito forte, muito grave, e ela, no final, ela chora, na minha leitura, porque ela sentiu, sim, que se ela não estivesse naquele lugar, protegido, com um policial assistindo, ou se ela tivesse encontrado com ele na rua, ela poderia ter sido a vítima, ele poderia sim matá-la naquele momento. Então, essa é a minha hipótese de leitura, né, a gente sempre vai fazendo hipóteses, mas na minha leitura ela sentiu o que uma vítima de uma fúria pode sentir, de um bicho furioso. Ele se torna um bicho furioso pronto para matá-la, pronto para sentir o prazer da vingança, já que não sentiu o prazer de dominar o outro completamente. O que ele quer primeiro não é matar, ele quer dominar, ele quer que a menina se apaixone por ele quer um domínio completo. Quando, ao não conseguir o domínio, então, como segunda opção, ele tem que matar. E ela sentiu isso na pele. Então, ela sente o frio da morte nela, ela sente, ela chora, porque ela experimentou, né, essa morte, né? Então, para além da gente prestar atenção em muitas coisas, a minha dica é prestar atenção se existe uma construção, isso é seu, isso é do mundo, isso é do seu quarto, isso é daqui, agora é para cá, agora é para lá. Eu acho os pais, né, assim, estão bastante assustados, mobilizados, né, em grau e intensidades diferentes. Eu acho que a gente tem que ir olhando para a nossa história, para a nossa casa, para nossa. Eu acho que se a casa já representou exatamente a sociedade, hoje a casa precisa representar os limites de uma loucura que vem de fora. Então, a família que já foi o representante, né, de regras culturais e sociais, e ela exigia essas regras que fossem obedecidas assim, são esses representantes. Hoje eu acho que é interessante que a gente faça o filtro, represente o filtro da loucura que está vindo dessas ordens de manada. Então, todo mundo para lá, agora todo mundo para cá. E aí a família precisa ter uma boa mola, uma boa presença que não entre dura e impulsiva, pronta para matar se não for obedecida, não é essa a ideia, mas que entre para se relacionar de outras maneiras com seus filhos. Então vamos reconstruir as formas de proximidade. Vamos entrar não só
no quarto, quando você já está com o saco cheio, e falar: sai desse quarto, pelo amor de Deus, só celular, isso é o modelo do policial, né? Assim, entrar quando você já está na fúria. Então, eu acho que entrar mais e mais vezes para se relacionar com filhos. Então, as pessoas estão se relacionando bastante, às vezes, com o social, ou com o próprio celular, ou, né, nos seus grupos de interesse, mas eu acho que quando a gente vai tendo família, a gente tem que se interessar em se envolver com essa família, né? E construindo essa passagem, né, mais saudável entre mundo interno e mundo externo, entre família e sociedade, entre o quarto e a sala e a cozinha, entre o que você olha na criança e depois o que você dialoga com o que tem lá dentro dela. Então, assim, e esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai construindo uma membrana saudável, né? Que eu saiba o que é meu, o que é do outro, o que é de desejo de todo mundo, o que não, o que é o meu desejo. Enfim, eu acho que é essa construção, né? Espero que tenha ficado clara a minha dica, a minha sugestão de observação, de diferenciação entre um e os outros da família, entre a casa e a sociedade. Acho que a gente tem que criar alguma forma de diferenciação. Então, a filosofia do diferente, o respeitar as diferenças, o cuidar da truculência dos pais, né, em relação às crianças, e isso tudo como uma tentativa de ajudar a pensar. Essa era a ideia de hoje.